a ser crente? Vou dar um exemplo claro. Tem como ensinar cachorro a latir? Gato miar? Você já sabe, não sabe? Irmão, então quando a vida de Deus está dentro de nós, precisa ensinar. Tem a vida de Deus não. Ela vai fluir. Em alguns mais rápido que em outros. Porque a gente vê que um crente, ele tem uma evolução mais rápida, um crescimento mais rápido, e outros é mais lento. Mas não o condene por isso. A vida de Deus vai fluir. Cedo ou tarde vai explodir dentro daqueles que aceitaram Jesus. Ela vai fluir. Então, o conceito humano que nós temos de aprimoramento é errado. Muitos pensam que é de cura interior, mas cura interior nada mais é do que perdão. E Cristo já nos ofereceu um perdão eterno lá na cruz do Calvário. Ele já nos ofereceu esse perdão. Então, nós não precisamos mais ficar naquele conceito de para mim me livrar do meu passado, para mim me livrar das culpas passadas, para mim me livrar que eu tenho raiva da minha mãe, tenho raiva do meu pai, tenho raiva do meu esposo, tenho raiva do meu tio, seja lá de quem for, eu tenho que ir no psicólogo, e ele tem que me colocar naquele divã, e eu tenho que evocar o passado, para mim me lembrar do passado e me livrar dele. Não engano. Mentira. Mentira do diabo. Para você se livrar das marcas do passado, do pecado, da dor lá do passado, é preciso morrer. Sabe como a gente morre? Pedindo perdão. Porque quando nós pedimos perdão, de fato, nós temos que evocar sim o passado, trazer o passado à tona. Mas trouxemos o passado à tona, então nós vamos confessar. Deus, eu tenho tanta mágoa de fulano ou de ciclano. Ou então, Deus, eu magoei tanto aquela pessoa, eu quero perdoá-la. E nós chegamos até ela e perdoamos, ou recebemos o perdão de Deus quando estamos chateados com alguém, mesmo que aquela pessoa não esteja presente. Porque o apóstolo Paulo disse assim, que nós ressuscitamos com Cristo. Se já ressuscitamos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se ressuscitamos, então por que nós o quê? Morremos. Para ressuscitar tem que morrer. Então, para ser livre do pecado, tem que morrer. E era dessa morte que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você tem que morrer. A sua carne tem que morrer. O seu espírito vai ser vivificado quando a sua carne morrer. Tem que morrer. Tem que passar pelas águas. Tem que mergulhar no espírito. Tem que se emerger nas águas do espírito. E foi isso que o Senhor estava falando com Nicodemos. Parece mágica, não é? Receber perdão é tão simples assim? É como um passe de mágica? Porque lá no mundo, irmãos, às vezes nós comentamos com pessoas descrentes, eles falam assim, principalmente quando nós estamos falando, nossa, Jesus mudou minha vida, Jesus me transformou, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz. Talvez não seja o caso de nenhum de nós aqui. Mas às vezes foi uma pessoa que matou, que roubou, que estrupou. Mas é fácil demais ser salvo. Vai lá, faz tudo o que quer e depois vem aceita Jesus? Não está certo, não. Não é simples assim. Ter salvação é simples assim. É só confessar. É só crer e confessar. Crer que Ele é o Salvador e confessá-lo como Salvador. Porque aqui mesmo na leitura que nós fizemos, diz: importa que Jesus seja levantado como a serpente no deserto. Por que João estava falando disso? Porque lá no deserto, o povo de Deus, quando estava andando no deserto, estavam sendo picados de cobras. E estava morrendo muita gente. Tinha muita gente morrendo porque estava sendo picado de cobra. Estava assolando o povo israelita. E o que foi que Deus ordenou para Moisés? Falou: Moisés, você vai fazer uma cobra, uma estátua. É uma cobra
de bronze e vai levantar ela, vai colocar ela lá em cima. E todos que foram picados de serpente, que estão envenenados pela serpente, e a serpente representa o diabo, todos que tiveram as suas mentes envenenadas pelas cobras, pela serpente, tem que olhar para aquela cobra que você levantar, aquela cobra de bronze. Então, João disse aqui, importa que Cristo seja levantado, como Moisés levantou aquela serpente no deserto. Então, todos que foram picados de cobra, de serpente, após Moisés ter fundido aquela serpente de bronze e levantado, todos eram libertos do veneno. Mas como assim? Não tem uma fórmula? Não tem um antídoto? Não tem um soro? Não, irmão, não tem nada. É só olhar para Jesus. É só olhar para Jesus, é simples assim. Não tem segredo, não tem mistério, não tem complicação. Porque Jesus não veio para complicar a vida de ninguém. Ele veio para salvar, curar, libertar, transformar, dar paz, vida e abundância. Então a forma do novo nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos era essa: a água e o Espírito. O primeiro Adão foi feito algo vivente, e o último Adão, Cristo, foi quem nos deu vida. Porque Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe morte, trouxe o pecado, nos contaminou com o pecado. Mas Cristo, o segundo Adão, foi levantado e nos trouxe vida. E nós somos nascidos do reino das trevas. Como assim? Somos nascidos do reino das trevas? Sim, Jesus mesmo falou isso. Que nós somos nascidos do reino das trevas. Vai, você está falando que eu nasci no reino das trevas? Foi? Eu, você, todos nós. Nós nascemos do reino das trevas, do mundo pecaminoso, de uma fonte pecaminosa que foi de Adão. E todos nós aqui somos descendentes de Adão, portanto, vai sozinho, né? Somos pecadores. Mas nós que já confessamos Cristo como nosso Salvador, o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, como nós já comentamos aqui no começo, hoje estamos eu e Marcos morando dentro da mesma casa e nós não temos uma vida sexual ativa. Porque eu escolho o que eu quero. Eu sou livre para pecar ou para não pecar. Você é livre. Você quer pecar? Graças a Deus que Jesus é o advogado, né? Palavra dos filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tendes um advogado. Mas se você não quiser pecar, irmão, você não peca. É você que escolhe, a decisão é sua. Você não precisa me perguntar ao pastor, não, pastor, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não. Porque uma vez que Adão comeu lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, todos nós sabemos o que pode e o que não pode. Todo mundo é dotado desse conhecimento. Adão comeu o fruto. Você é descendência dele? Então você sabe o que pode e o que não pode. Então você escolhe. Você é livre do pecado porque Jesus te libertou. Agora você escolhe. Você quer continuar numa vida pecaminosa ou você quer ir para o reino da luz? Agora, vamos imaginar que a treva, que o mundo das trevas, vamos chamar de Trevolândia. Nós nascemos no mundo da Trevolândia. Infelizmente, ou até felizmente, porque existe a Luzilândia. É o reino da luz. Nós nascemos no reino das trevas, mas existe a Luzilândia. A única maneira de entrar, presta atenção, a única maneira de entrar na Trevolândia e matar você, então você nasceu na Trevolândia, você era o quê? Trevoso, né? Então eu e você éramos trevoso. Nascemos na Trevolândia, credo mesmo. Nascemos na Trevolândia. Mas veio alguém da Luzolândia. E esse alguém que veio da Luzolândia, ele veio com
como um transporte. Imagina que Jesus é o transporte e que esse transporte é o único meio existente e possível de entrar na Trevolândia. Jesus veio da Luzilândia como transporte. E ele entrou lá dentro da Trevolândia. E ele te matou. Mas quando ele te tirou de lá, quando você veio para a Luzilândia, você veio vivo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você hoje está vivo. Porque Jesus, como um transporte, como um caminhão vindo do céu, foi lá na Trevolândia e te resgatou. Porque não tinha como você sair da Trevolândia e entrar na Luzilândia sem antes morrer e ressuscitar. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você vive no mundo de trevas. Você é trevoso. Mas olha, Nicodemos, eu sou o transporte único, o único que pode entrar nesse mundo que você vive, que é a Trevolândia, e te tirar daí. Mas tem que morrer. Você aceita morrer? Você aceita morrer? Quantos descrentes tem aqui? Tem algum descrente? Irmão e irmã, Jesus é esse transporte que pode tirar você de lá. Não existe outro meio. A palavra do Senhor nos afirma claramente que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele foi enviado para a Trevolândia como um transporte para nos tirar de lá e colocar todo aquele que nele crê na Luzilândia. Não, só precisa crer. Não precisa mais nada. Só precisa crer que ele veio como enviado de Deus, como Senhor, como Salvador, como regenerador, como resgatador. Ele veio para tirar da Trevolândia, trazer para a luz. Isso não é maravilhoso? E nascer do Espírito que Jesus disse. Eu vou ter que encerrar por aqui, apesar de que ainda vai ficar uma palavra, mas já são 9 horas e eu falo muito, tenho que puxar meu paletó. Viu, pastor Ismael? Então, esse nascer de novo, jovens, adolescentes que batizaram hoje, e você também que não é batizado no Espírito Santo. Eu não vou pedir para que você levante a mão, não. Mas você que não é batizado no Espírito Santo, quando Jesus estava falando com Nicodemos a respeito de nascer do Espírito, ele disse que nós temos que ser triuno. Nós somos o ser triuno, porque nós temos corpo, alma e espírito. Triuno ou tricotônimo. E é interessante nós pensar que o primeiro nascimento, qual foi o primeiro nascimento nosso? Todo mundo sabe, né? Qual foi? Na barriga da nossa mãe. Quem falou? Só nascimento natural, não é? O primeiro nascimento nosso é da barriga da nossa mãe. Mas o segundo nascimento é da onde? Aleluia. O segundo nascimento é de Deus. Mas Jesus não queria dizer apenas: olha, Nicodemos, você tem que ter o Espírito dentro de você. Fique de pé nessa noite. Eu quero pegar essa mensagem. Quero concluir aqui. Então Jesus não quis dizer apenas que se ele aceitasse, se ele cresce em Jesus, se ele passasse pelas águas batismais e nascesse do Espírito, o Espírito estaria morando dentro dele. Mas olha, o que Jesus está dizendo, esse Espírito que Jesus está dizendo, quer dizer que nós temos energia. É bom nadar numa piscina, não é? Ficar por cima. Às vezes a gente tem medo da água, só quer ficar do peito para baixo, ou da cintura para baixo, ou só do joelho para baixo, não é?
a gente fica até com o pescoço de fora. Mas Jesus está dizendo assim para você nessa noite: mergulha. Decanta lavaçu, decanta lamanai. Mergulha, igreja. Mergulha no Espírito. Mergulha, igreja, no Espírito. Decanta lavaçu, decanta lamanai. Você hoje tem liberdade para nadar nas águas do Espírito. Jovens que batizaram, que não falam ainda na língua dos anjos, que não falam ainda essa língua que o homem não entende, mergulha, se desarma, se libera. Não deixa a sua mente ocupada com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua escola, com os afazeres cotidianos. Não. Irmã, como é que eu oro pedindo pelo Espírito Santo me batizar? Essa oração não é para Deus, porque Jesus disse assim: tudo que pedires ao meu Pai em oração em meu nome eu farei. Mas a oração pedindo para batizar, você vai pedir para Jesus diretamente. Jesus, me batiza. Começa a pedir nessa noite, você que não é batizado. E você que é batizado, deixa fluir. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que você der para Deus agora, você vai receber. Se você der 5% de Deus, você só vai receber 5% de Deus. Você der 10%, é 10% que você tem de Deus. Mas feche seus olhos agora. Você que é batizado, que fala nessa língua que o homem não entende, começa a falar agora. Começa a falar agora. Você que ainda não é batizado, começa a pedir: Jesus, me batiza. Eu posso ouvir você que não é batizado dizendo isso? Jesus, me batiza.
Jesus. Mas nós